Amém? Glória a Deus. Aleluia. Tem o título aí, Pablo? Glória a Deus. Amém, amém. Diga assim comigo, me refaz. Mais alto, mais alto. Fala assim, me refaz. Então nós vamos estar nessa noite, querido, falando sobre me refaz novamente. Eu quero trazer esse título nessa noite. Fecha seus olhos, abaixa sua cabeça por mais alguns instantes. Pai, obrigado, Deus, pela Tua presença, Pai. Obrigado, Deus, pela Tua misericórdia, Tua fidelidade, Tua bondade. Nós adoramos o Teu nome, Jesus. O Senhor é bem-vindo aqui nesse lugar. Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Fala aos nossos corações, Pai. O Senhor é maravilhoso, Deus. Acampa Teus anjos aqui. Senhor, coloca os Teus anjos de fogo aqui nesse lugar. Senhor, coloca os Teus anjos de fogo aqui, meu Deus. Eu já repreendo, Pai, todo espírito imundo. Eu já repreendo, Deus, todo espírito maligno. E que o Senhor, Deus, venha, Deus, nos fortalecer aqui nessa noite. Acampa Teus anjos aqui, meu Deus. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos e do que nós pensamos. Em nome de Jesus. Diga assim, me refaz. Então, querido, nós vamos falar sobre isso nessa noite. E que você abra seu coração para aquilo que Jesus, Ele quer falar com você. Que você possa abrir seu coração por aquilo que Deus tem para você nessa noite. Então eu quero muito abordar sobre isso nessa noite. Entendendo que nós somos pessoas que temos sonhos, sim ou não? Nós somos pessoas, querido, que nós sonhamos, que nos enchemos de expectativas e nós projetamos às vezes o nosso futuro, nós traçamos planos na nossa vida, nós criamos uma expectativa sobre o futuro e de repente tudo aquilo que nós sonhamos, aquilo que nós projetamos, acaba não acontecendo da forma que nós desejávamos. E muitas vezes, querido, por não conseguirmos alcançar os nossos sonhos, os nossos objetivos, nós acabamos nos frustrando e às vezes a gente fica fazendo algumas perguntas para Deus. Por que não aconteceu? Por que nada tem dado certo na minha vida? Por que a minha vida continua dessa forma? E às vezes nós questionamos até a Deus. E eu gostaria de falar sobre isso nessa noite. Por que algumas coisas não acontecem da forma que nós desejamos? Mas diga assim comigo, mas Deus está no controle de tudo. Deus não perde o controle da nossa vida. Amém? Deus, Ele está no controle de tudo. E eu poderia aqui falar sobre vários personagens bíblicos que eles foram transformados, foram mudados, foram tocados pela presença de Deus. E às vezes demorou tanto para acontecer aquilo que eles sonhavam, que eles almejavam na sua vida. Então, querido, nós poderíamos falar aqui sobre vários homens da Bíblia, que tiveram que refazer de novo, que tiveram que começar do nada de novo. Nós poderíamos falar de Moisés, que de repente ele estava ali no palácio de Faraó, e de repente acontece um episódio com ele, e ele tem que refazer a vida dele de novo. Ele é levado ao deserto, e ali ele fica muitos anos ali, e de repente Deus o traz de volta como um homem agora, como um profeta de Deus, para levar a palavra, para tirar o povo do Egito, e para transformar pessoas através da sua vida. Nós poderíamos falar sobre Jacó, um homem que teve que se refazer novamente, um homem que teve seus altos e baixos, mas a sua vida depois
quando Deus tocou na vida dele, o seu nome foi mudado, a sua história foi transformada e se tornou um dos grandes patriarcas das nossas vidas. Nós poderíamos falar aqui de José, aquele sonhador, que às vezes os planos não aconteceram da forma que ele sonhava, que ele pensava, mas existe um processo. Fala assim, existe um processo. E às vezes, querido, nós vamos ter que passar por esse processo. E às vezes, querido, muitas pessoas desistem no meio do processo. Muitas pessoas desistem no meio da caminhada. Muitas pessoas não suportam a dor do processo. E eu gostaria de, nessa noite, querido, na presença do Espírito Santo, trazer aqui, eu quero falar sobre Jó nessa noite. Eu quero falar de um homem que a biografia dele é sobrenatural. Vamos abrir a Bíblia em Jó capítulo 1, verso de número 1. Você pode estar abrindo aí. Olha a história desse homem de Deus. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Olha a biografia dele. Jó era homem íntegro e justo, temia Deus e evitava fazer o mal. Tá bom essa biografia para você, Valmeide? Tá bom, Carlos? Olha só, era um homem como? Íntegro, um homem honesto, um homem correto, era uma pessoa justa. Ele temia Deus, amém? Ele temia Deus. E outra coisa extraordinária que esse homem fazia, ele evitava o mal. Ele evitava as coisas erradas. Olha que homem extraordinário. Verso 2. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas. E possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente, ou seja, era uma pessoa extraordinária. Era uma pessoa, querido, que era reto, que era íntegro, que era uma pessoa que se desviava do mal, era uma pessoa que temia Deus, e olha só, e era um homem muito próspero. Ele era um dos homens mais ricos do Oriente. Estava boa a vida dele, sim ou não? Estava boa a vida? Era um homem que todo mundo o reconhecia, todo mundo tinha ele como um homem exemplar. Essa é a palavra. Olha o verso 4. Verso 4, Jó. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidava suas 3 irmãs para comer e beber com eles. Verso 5. Terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificasse. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática. Meu Deus, olha só, olha para mim, igreja. Um homem justo, um homem íntegro, um homem que temia Deus, um homem que se desviava do mal, um homem que era próspero financeiramente, e era um homem, Wagner, que cuidava da sua família, era um sacerdote, era um homem que ele se preocupava com seus filhos, se os seus filhos buscavam ou não a Deus. Então ele procurava agradar a Deus em todas as áreas da sua vida. Ele procurava agradar a Deus em todas as áreas da sua vida. E ele se levantava de madrugada e oferecia holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado. Então, meus irmãos, a história de Jó é uma história incrível. Como que um homem desse teve que se refazer novamente? Estava tudo normal, sim ou não? Estava tudo bem. Querido, nós precisamos nos preparar, porque nós não sabemos o que pode acontecer com a nossa vida, com o nosso futuro. De repente, querido, pode acontecer algumas coisas, e nós precisamos nos preparar para isso. Então essa história, querido, vou tirar algumas lições importantes para refazer-se novamente.
E ali, vamos lá, continuando a história ali. Olha só, Jó capítulo 1, pode continuar lá para mim, no verso 6. Certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Verso 8. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra. Meu Deus. Ele disse: olha, não tem na terra ninguém como esse homem. Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Verso 9. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Olha a pergunta que o diabo fez. Será que Jó não tem motivos suficientes para servir a Deus? Olha o que o Satanás perguntou para Deus. Mas também, olha o verso 10 vai responder. Acaso não puseste uma cerca em volta dele? Isso aqui é o diabo falando para Deus. Você sabe por que Jó é isso? Você sabe por que Jó é íntegro? Você sabe por que Jó teme a Deus? Você sabe por que Jó... Mas o Senhor, Deus, cercou ele. Acaso não puseste uma cerca em volta dele? Da família dele, de tudo que ele possui? Deus, assim é fácil servir o Senhor. O Senhor cercou ele de todos os lados. Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Deus, mas também o Senhor mimou esse seu filho Jó. O Senhor deu tudo para ele, o Senhor cercou ele, o Senhor abençoou ele, o Senhor prosperou ele, o Senhor abençoou a família dele, o Senhor abençoou tudo que ele tem. Como que esse homem não vai te servir? Verso 11. Verso 11, chegou? Mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Então o diabo provocou, dizendo assim: olha, você sabe por que o homem te serve, Deus? Porque o Senhor abençoa. Senhor, para de abençoar, e o Senhor vai ver que ele vai se revoltar contra o Senhor. Para de abençoar ele, que ele vai virar as costas para o Senhor. Para de buscar, de abençoar as finanças dele, tudo que ele tem, que ele vai virar as costas para você. Verso 12. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. E começa, verso 13. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. Pode ir. Um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto. Verso 15. Quando os sabeus os atacaram e os levaram embora, mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Verso 16. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados. Eu fui o único que escapou para contar a você. Verso 17. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram a espada os empregados. Eu fui o único que escapou para contar você. Verso 18. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. Verso 19. Quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou, eles morreram. Eu fui o único que escapou para contar a vocês. Verso 20. Ao ouvir isso, Jó levantou, rasgou o manto, rapou a cabeça, então prostrou-se com o rosto em terra, em adoração. Queridos, esse homem que não tinha falha no seu caráter, um homem irrepreensível, um homem que temia Deus, um homem que buscava a face do Senhor, um homem exemplar,
para cada um de nós como exemplo, mas de repente ele é provado. De repente Satanás fala assim: olha, essas pessoas te servem porque o Senhor abençoa tanto a vida delas. Algumas lições, querido, que nós podemos aprender. Eu não sei se você, querido, está aqui nessa noite e precisa refazer alguma área da sua vida. Eu não sei se você entrou aqui nessa noite, às vezes frustrado com alguma coisa. Às vezes você tem passado por alguma luta na sua vida, não sei se é financeira, se é espiritual, se é familiar. Mas eu quero te dizer de um Deus que refaz novamente. Eu quero te dizer de um Deus que faz milagres. Eu quero te falar de um Deus que tudo pode mudar. Um Deus que transforma vidas, um Deus que muda situações. Esse é o Deus que nós servimos. Então você tem que crer, porque Deus, Ele é real, amém? Deus é poderoso para fazer. E eu não sei você, mas essa palavra entrou tanto no meu coração. Refaz, Senhor, me refaz novamente. Senhor, me refaz novamente como um homem de Deus. Eu não sei como é que está a sua vida espiritual aqui nessa noite, mas às vezes você era uma pessoa de busca, uma pessoa que se entregava a Deus, mas hoje você permitiu alguma coisa no meio do caminho parar isso na sua vida. Mas a palavra de Deus hoje é: me refaz, Senhor. Me refaz porque eu quero adorar como eu adorava antes. Senhor, me refaz porque eu quero orar como eu orava antes. Senhor, me refaz porque eu quero ter a mesma alegria de servir a Deus como eu tinha quando eu me encontrei com o Senhor. Me refaz, Senhor. Me refaz porque, Deus, eu não quero viver longe dos teus caminhos. Senhor, eu não quero viver longe da tua presença. A primeira lição que eu aprendo aqui nessa noite, se você estiver anotando: por mais difícil que possa ser, por mais duro que possa ser, para refazer-se novamente, nunca, diga assim comigo, nunca, vamos lá, nunca para de crer em Deus. Quando vem as provações, nunca para de crer. Nunca, querido, para de crer, porque Deus tem o melhor para a sua vida, aleluia. Nunca para de crer, porque Deus conhece o seu coração. Você sabe por que às vezes as provações vêm? Você sabe por que as lutas aparecem? Porque Deus quer ver a nossa fidelidade. Será que nós servimos a Deus só quando está tudo bem? Você sabe que hora que Deus prova nós, querido? É a hora que chega o dia mau. Chega aquele dia que você não planejou. Chega aquele momento de dor, de aflição, de perdas. É nesse momento que o Senhor está olhando para nós e dizendo: você vai continuar me servindo? Você me ama? Ou você me ama só porque eu te dou coisas? Ou você só me ama porque você quer a bênção que eu posso dar? Você me ama porque eu posso te curar? Você me ama porque eu posso mudar sua condição financeira? Você me ama porque eu estou cuidando da sua casa? Ou você me ama porque você me deseja, porque você quer ter intimidade comigo, porque você me quer? Será que nós amamos a Deus? Será que nós amamos a Deus em todas as circunstâncias, em todas as situações? Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Vira para alguém do seu lado e fala assim: ser fiel a Deus em todos os momentos. Ser fiel a Deus em todas as situações. Diga assim: independente do resultado. Independente do resultado, seja fiel a Deus. Olha só aí no verso 20, Jó, capítulo 1, verso 20. Então Jó, ele começou a ouvir os relatórios, sim ou não? Você sabe aquele dia que você começa a ver relatório negativo? E hoje em dia vem por um aparelhinho, né? As mensagens começam a cair. Pum, pum. Meu Deus do céu. Você estava lá de boa na lagoa, de repente, uma mensagem.
De repente você olha lá seu saldo bancário, meu Deus. De repente começa a acontecer algumas coisas. Jó capítulo 1, verso 20. Ao ouvir isso, Jó, o que Jó fez quando ele ouviu toda essa calamidade? Gente, esses 2 dias agora para preparar essa palavra, eu mergulhei nesse livro de Jó. Gente, que coisa espetacular esse livro. Meu Deus. Se você tiver oportunidade, mas não é ler igual uma revista não. Cara, mergulha ali. Cara, que coisa. Gente, a Bíblia é demais. Gente, eu não sei como que tem gente que não gosta de estudar a Bíblia. A Bíblia é tremenda. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto, que era um costume deles quando acontecia uma catástrofe, algo muito, muito forte. Então prostrou-se com o rosto em terra, meu Deus, em adoração. Perdeu todos os filhos, perdeu tudo que ele tinha. Mas olha só a reação desse homem. Adorou. Você quer refazer de novo? Em segundo lugar, você quer se refazer de novo? Sim ou não? Só uma meia dúzia está querendo refazer. Amém. Vai todo mundo em nome de Jesus, né? Fala assim: para refazer de novo, a minha reação vai definir o nível de intimidade que eu tenho com o Senhor. Qual foi a reação de Jó? Qual foi a reação, gente? Adorou. Adorar quando tem dinheiro na conta, adorar quando está tudo bem, é fácil, sim ou não? Quando as coisas estão tudo legal. Mas que jeito que Jó adorou? Perdeu tudo, Valmeide, os filhos, todos, gente. Os bens materiais, querido, não é nada. Eu fiquei pensando nisso aqui. Falei, gente, que cara espetacular, meu Deus. Você quer refazer novamente? Como que está a sua busca? A sua entrega? Porque a gente não sabe que dia vai acontecer isso na nossa vida. Então, qual vai ser a sua reação quando vir a dificuldade? Quando vir o problema? Quando vir a aflição? Quando vir a angústia? Como que está a sua vida devocional com Deus? Olha aqui para mim, igreja, isso é muito sério. Presta atenção, querido. Como que está a sua vida devocional? Você está ligado no automático ou você tem buscado a Deus? Ah, pastor, eu trabalho tanto. Querido, a gente tira tempo para tudo nessa vida. A gente tira tempo para trabalhar, a gente levanta de madrugada. Às vezes, querido, se for por causa do trabalho, você trabalha a noite toda. Mas como é que está a sua vida? Como está a sua motivação para as coisas de Deus? Porque naquele dia, querido, para a gente suportar, a gente tem que ter uma vida em Deus. Mesmo tendo uma vida em Deus não é fácil. Suportar a dor, o sofrimento, a angústia, o dia mau, a decepção, a frustração. Por isso que eu bato muito na tecla sobre isso. Porque, querido, se você não se prepara, aquele dia pode pegar você de surpresa. E você vai querer virar as costas para Deus. Você vai querer acusar a Deus. Você vai falar coisa que não deve. Você vai abrir a boca errado. Olha aí o verso 21. Todo mundo está acompanhando aqui comigo? Olha a resposta desse homem, meu Deus. E disse: eu saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Você pode levantar sua mão e dizer: louvado, aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Redentor. Verso 22. Isso aqui me impactou muito. Com toda a calamidade, toda a desgraça que aconteceu na vida dele, em tudo isso Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Ele não culpou a Deus. Porque muitas pessoas, querido, falam assim: olha, mas Deus não tem olhado para mim, Deus não tem me ouvido, Deus não cuida de mim, Deus me esqueceu. Jamais, jamais, meu irmão. Por isso nós precisamos nos preparar, por isso nós precisamos buscar a intimidade, que a gente não sabe. Você não tem uma agenda dizendo que tal dia vai ser o dia mau para você se preparar. Tal dia você vai perder alguém que você ama. Não tem. A gente não sabe. Mas quantas pessoas, querido, pararam? Quantas pessoas desistiram de Deus? Quantas pessoas pararam a busca? Pararam. Deus não faz o mal, meu irmão. Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso. Você quer refazer novamente, sim ou não? Diga comigo: nunca perca a fé e a esperança em Deus. Nunca perca a fé, querido. Às vezes as pessoas vão questionar. Já viu? Quando às vezes acontece alguma coisa, às vezes as pessoas de perto falam assim: onde está o seu Deus? Cadê a sua fé? Por que está acontecendo isso com você? Cadê seu Deus que você prega, que você fala? Não deixa, querido, essas palavras entrar no seu coração. Nunca duvide de Deus, nunca questione a Deus. Deus está no controle de tudo. Jó capítulo 2, verso 4 ao 10. Vamos lá. Aí Satanás volta novamente e diz: tudo bem. O Senhor deixou tirar tudo o que ele tem, mas ele ainda tem saúde. Deixa Deus eu tocar na saúde dele e você vai ver se ele não vai blasfemar. Então aí Deus fala assim: pode ir lá. Estende a tua mão e fere a sua carne e seus ossos, e com certeza ele vai te amaldiçoar na tua cara, na tua face. Se o Senhor tocar no corpo dele, na saúde dele, ele vai blasfemar, ele vai se voltar contra o Senhor. Olha só, vamos lá a história, vai lá, pode ir, Pablito. O Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Verso 7. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. E aí, querido, você ainda continua servindo a Deus? Então Jó apanhou um caco de louça, de telha em outras versões, e com ele se raspava, sentado entre as cinzas. Então sua mulher lhe disse. Quem disse para ele? Quem tinha que estar junto com ele? Quem tinha que apoiar ele? Quem tinha que ser uma só com ele? Você ainda mantém a sua integridade, Jó? Fica imaginando ela falando. Mas ela estava muito ferida, essa mulher. Ela era mãe, gente. Eu não vou jamais julgar essa mulher. Essa mulher estava muito machucada. Ela estava muito decepcionada. E você vai ver que no final da história de Jó, essa mulher volta e ele vai ter mais os 11 filhos com ela novamente. Mas essa mulher estava muito, muito machucada. Então saiu a mulher e ele disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morra. Por isso, querido, que no momento da dor, da aflição, cuidado com aquilo que você fala.
Cuidado com aquilo que sai da sua boca. Olha a resposta dele. Ele respondeu: você fala como uma insensata, uma louca. Aceitamos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso Jó não pecou com seus lábios. Não pecou com? Cuidado com a sua boca, meu irmão, minha irmã. Cuidado no momento da angústia, no momento da tristeza, no momento da decepção, aquilo que você anda falando. Nós precisamos ter cuidado com isso. Então vira para alguém e fala assim: nunca perca a fé em Deus. Nunca perca a sua esperança. Nunca perca a esperança. Nunca perca a fé. Em quarto lugar, para refazer-se novamente, você precisa estar perto de pessoas certas, amém? Pessoas que vão ser usadas para nos ajudar, consolar, encorajar e nos dar um ombro amigo. A gente precisa de pessoas certas, sim ou não? Você sabe como que você vai conhecer pessoas que estão na sua volta? É na hora da luta, é na hora da dor, é na hora da dificuldade. Você vai conhecer quem são seus amigos de verdade. Jó capítulo 2, verso 12. Esses amigos de Jó, queridos, se você for ler todo o livro de Jó, você vai ver que no decorrer da história de Jó, eles começam a tentar ajudar Jó, eles começam a querer descobrir por que Jó estava passando por tudo aquilo. Então eles acabaram falando coisas que às vezes não devia, alguns questionamentos que foram desnecessários. Mas queridos, não pode dizer que esses caras não foram amigos de Jó. Porque olha só, olha isso aqui que incrível. Quando eles ficaram sabendo tudo o que aconteceu com Jó, aquilo se propagou. Porque Jó era o homem mais querido, era um homem muito conhecido, era um homem muito respeitado, muito honrado. Então aquela notícia se espalhou. Notícia ruim espalha logo, sim ou não? Coisas boas a gente quase não vê falando, mas notícia ruim, meu Deus. E deixa eu te falar, querido, quando você souber de alguma notícia, cuidado em propagá-la, porque tem que saber a fonte, se é verdadeira ou não. Nós estamos no tempo das fake news, né? É muito normal o povo falar fake news. Antigamente a gente falava fofoca, né? Que também é conhecido como maledicência, né? E você sabia que todo maledicente vai para o inferno, infelizmente, é o que a Bíblia diz. Porque as palavras machuca, destrói, incendeia e faz um... Meu Deus, querido, não dá ouvido para fofoqueiro, hein? Pelo amor de Deus. Ainda bem que essa turma toda aqui não dá ouvido para fofoqueiro. Misericórdia com fofoqueiro. Está amarrado, né? Lembra aí está amarrado em nome de Jesus, né? Eita glória. Então vamos lá. Quando viram a distância, mal puderam reconhecê-lo. Olha só o que eles começaram a fazer. Eles começaram a chorar em alta voz. Cada um deles rasgou seu manto e colocou terra sobre a sua cabeça. Verso 13. Depois os três se assentaram no chão com ele. O que eles fizeram? Quantos dias eles ficaram lá? Ninguém? Pois viam como era grande o seu sofrimento. Eles viram que dor que Jó estava sentindo. Glauco, os caras sentaram no chão com ele, ficaram ali sem falar nada, 7 dias e 7 noites. Ei querido, você não precisa de acusadores, você precisa de pessoas que vão te ajudar. Você precisa de pessoas que vão pegar na sua mão quando você não tiver mais força. Você precisa de pessoas que vão falar para você a verdade em amor, para te levantar novamente.
Mas quando não tiver nenhuma palavra para falar, querido, só fica junto. Só fala, cara, eu estou aqui. Você precisa de um ombro. Você precisa de um abraço. Você precisa de chorar. Estou aqui. Eu não vim aqui para te condenar, mas eu vim aqui para estender a minha mão para você. Eu vim aqui dizer que você é muito importante para Jesus. Jesus está falando com pessoas aqui que estão desacreditadas. Jesus manda te falar nessa noite, você é muito valioso. Você é muito importante para Deus. Você é muito precioso, preciosa. O diabo tem tentado te destruir. O inimigo tem tentado te ceifar. O inimigo tem tentado te matar. Mas você tem valor. Vira para alguém e fala assim, você tem valor, meu irmão, minha irmã. Você tem valor. O mundo diz que não. As pessoas às vezes te apontam. Mas você tem valor, querido. Ei, o homem mais íntegro da terra, o homem mais extraordinário do mundo morreu por você. O homem mais incrível falou que você é mais importante do que qualquer coisa. O homem mais santo, mais generoso, mais dócil, mais gentil, morreu no seu lugar, para dizer, você tem valor, você é importante, você tem valor, querido. Você quer refazer novamente? Fique perto de pessoas certas. Não fica perto de bajulador, não. De gente que vai dar tapinha nas suas costas. Mas fica perto de gente verdadeira, gente que te ama, gente que vai, na hora que você precisar, Ele está ali para te servir. Se cerca dessas pessoas na sua vida. Porque tem muita gente falsa. Tem muita gente falsa que só quer você porque você tem alguma coisa para oferecer para elas. Se você não tiver, você não serve mais. Se cerca de pessoas, querido. Provérbios 17:17. O amigo ama. Vamos lá, meu Deus, meu Deus. Vamos lá, igreja, acorda. O amigo, em todos os momentos, é um irmão na adversidade. Aleluia, glória a Deus. Provérbios 18:24. Quem tem muitos amigos, mas existe, fala assim, mas existe amigo mais apegado que o irmão. Pode ter muita gente cercando, amigão, tamo junto, eita, haha. Mas a hora que você estiver doente, a hora que você não tiver nada para oferecer para ele, será que ele vai lá? Será que ele vai estender a mão? Valoriza essas pessoas. Gente, valoriza as pessoas que são chaves na sua vida. Valoriza pessoas que querem o seu bem, que te ama. Ah, pastor, mas às vezes falam as verdades, é porque te ama. Quem te corrige é quem te ama. Às vezes a gente tem que dar uma sacudida de vez em quando, sim ou não? É porque ama. Quem não ama não está nem aí, não é assim? Se está vendo que a pessoa está indo para o lado errado, ele quer acabar de empurrar. Mas os amigos de verdade, que ele estende a mão e fala, cara, você está indo no lugar errado. Você está indo pelo caminho errado, volta aqui para a rota certa. Para de pegar caminhos alternativos. Fala assim, a rota certa é em direção ao Mestre, Jesus. Vai lá, Jesus, 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 é Ele que eu quero. Aleluia. Esses caras podem ter os defeitos deles, se você for ler. Mas cara, os caras sentou 7 dias com ele. Os caras ficou ali.
Não tente buscar perfeição nas pessoas, meu irmão, você não vai encontrar. Mas você vai encontrar pessoas dispostas a querer te ajudar. Aleluia. Perfeito é só Jesus. Você quer se refazer novamente? Não se sinta culpado ou incapaz. Você não escolheu estar assim. Não é fraqueza e nem falta de fé. Não julgue as pessoas porque estão sofrendo com esse mal, chamada depressão. Quantas pessoas é julgada porque às vezes a pessoa está com depressão? Muita gente chega e fala assim: cadê a sua fé? Cadê a sua fé? Você não ora? Você não vai na igreja? Isso é falta de fé. Pelo amor de Deus, se levanta daí. Você está assim porque quer. Quantas vezes as pessoas não é compreendida, é julgada. Isso é frescura. Se levanta. Olha o que Deus me mostrou nessa palavra. Jó capítulo 3, verso 20. Gente, que forte que é isso aqui, meu Deus. Por que se dá luz aos infelizes e vida aos de alma? Olha o 21. Os que anseiam pela morte e esta não vem. Olha o que ele desejava. Era tanta dor. E o que ele tinha vontade que chegasse para ele? A morte. Os que anseiam pela morte, e a procuram mais do que um tesouro oculto. Ele estava dizendo assim que a dor era tão grande, que ele procurava a morte, mas não encontrava. Alguém que escava, alguém que procura. Deus, eu não quero mais essa dor. Deus, eu estou sofrendo. Deus, tira isso de mim. Deus, me leva. Quantas pessoas têm pedido a morte no tempo que nós estamos vivendo? Olha para mim. Quantas pessoas têm tirado a sua própria vida? Porque diz assim: eu não aguento mais. E aí levanta um monte de gente espiritual para apontar o dedo e falar assim: ah, você não tem fé. Você não ora. É frescura. Mas ninguém está na vida daquela pessoa para entender o coração dela. Ninguém quer ficar doente. Ninguém quer ficar depressivo. Ninguém quer ficar angustiado. Olha o 22. Verso 22. Aos que se enchem de alegria e exultam quando vão para a sepultura. Olha o que ele estava falando. Ele falou assim: olha, a minha dor é tanta, que a minha alegria era morrer. 23. Porque se dá vida àquele cujo caminho é oculto. Porque se dá vida àquele cujo caminho é oculto. Fechou as saídas. 24. Pois me vem suspiro em vez de comida. Meus gemidos transbordam como água. Ele estava dizendo: olha só, o meu sofrimento é tanto, que os meus gemidos transbordam como água. Eu não consigo parar de chorar. E nessa época aqui, querido, não tinha medicamento para aliviar a dor. Ele teve que passar na bruta. Não tinha medicamento para dormir. Ele dizendo aqui: ó, meus gemidos transbordam como água. Verso 25. O que eu temia veio sobre mim. O que eu receava me aconteceu. Verso 26. Não tenho paz. Olha o que ele está dizendo aqui, igreja. Não tenho paz.
nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. Ele estava dizendo assim: olha, eu não paro de pensar, a minha mente não desliga, eu não tenho paz, eu não tenho tranquilidade, eu não tenho descanso. Jó capítulo 6, verso 14. Não julga não. Seja um amigo para essa pessoa. Seja um intercessor. Seja alguém que vai orar pela vida dela. Seja alguém que vai se levantar para orar. Seja alguém, querido, que vai orar por essa pessoa. Que vai falar assim: olha, Deus é poderoso para te curar, mas eu estou aqui com você. Eu estou aqui com você, eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para te apoiar. Se precisar procurar profissionais, vamos procurar. Se precisar, querido, quando a pessoa busca um medicamento, busca o profissional da área da saúde, não é que ele não tenha fé. Não é que ele não tenha fé. Não julgue essa pessoa, ajuda ela. Você não sabe o drama que é isso. Você não sabe o sofrimento que é isso na vida das pessoas. Quantas pessoas estão aí, querido, fechadas em quartos, não querem sair, não querem ver ninguém. E aí as pessoas, os superes espirituais, se levantam e dizem assim: eu não tenho depressão, nunca vou ter. Glória a Deus, querido, que você não tenha. Mas seja um homem de Deus na vida dessas pessoas. Seja uma mulher de Deus na vida dessas pessoas. Seja alguém que vai apoiar. Olha para mim, seja alguém que vai apoiar, seja alguém que vai ministrar sobre a vida dela, seja alguém que vai dar uma palavra de ânimo, seja alguém que vai falar assim: olha, eu vou começar a orar por você. Porque é fácil a gente julgar. Você acha que a pessoa vai ficar naquele estado porque quer, porque é frescura, porque não tem fé. Se você ver aqui, você vai ver também Elias pedindo a morte. Jó estava tão cansado, Jó estava tão desesperado. Mas eu quero te falar uma palavra, meu irmão. Você pode buscar sim ajuda, os recursos, mas tem um Deus que te ama demais. Tem um Deus que te ama. Tem um Deus que quer cuidar de você. Aleluia. Diga assim: para refazer-se novamente. Fala assim: às vezes vai precisar que Deus nos corrija, porque Ele nos ama e quer nos colocar em um nível maior. Amém? Às vezes, querido, Deus vai te corrigir, porque Ele quer te colocar num nível maior. Você quer saber mais sobre isso? Sim ou não? Então venha no próximo domingo, que eu vou continuar te contando essa história extraordinária. E eu vou te contar como que ele chegou na vitória. Eu vou te contar como que ele venceu tudo isso na vida dele. Mas, querido, eu quero orar por você nessa noite. Eu quero orar para você, querido, que está frustrado, que tem passado crises. Querido, eu sei de um Deus que pode fazer milagres aqui nessa noite. Porque, querido, nós amamos a sua vida. Nós, como igreja, nós queremos te abraçar aqui nessa noite. Nós não estamos aqui para te julgar, mas nós queremos te estender a mão, dizer que nós estamos junto com você, dizer que nós, querido, nós estamos aqui sentindo a sua dor. Não se faça de forte, não precisa. Você não precisa provar nada para ninguém. Não precisa ser forte. Você só precisa, querido, de amor. E tem um Deus que te dá tanto amor. Tem um Deus que entregou a vida dele por você. Não desista, meu irmão. Mesmo que a caminhada não esteja fácil para você, mesmo que às vezes você não tenha visto melhoras,
E às vezes você se pergunta tanto, por quê? Por que que eu estou assim? Por que que isso está acontecendo comigo? Querido, eu quero orar por você nessa noite. Eu quero interceder por você nessa noite. Eu quero dizer que você é importante, sim. Você é importante. Jesus te ama. Queria que você ficasse de pé por gentileza. Feche seus olhos, meu irmão.